quem é você e como você está. Quando você entender isso, então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, qual é a situação que você está inserido hoje? Você realmente está obtendo algumas dificuldades de ter melhores resultados em virtude de sentir que alguém, de uma certa forma, está contribuindo com as coisas negativas? Essa pessoa, ela está fazendo com que você perca seu emprego ou ela está fazendo com que você não ande? Você percebe que você não consegue melhor se relacionar porque você acredita que tem pessoas arranhando, por exemplo, a sua imagem? Porque tem pessoas assim. Tem pessoas que, através da fofoca, através dessas conversas paralelas, elas procuram te difamar para arranhar a sua imagem. É claro que isso só acontece porque existem pessoas que não têm pensamento crítico. Eu já ensinei essa habilidade aqui. Quando você não tem pensamento crítico, você fica muito fadado a acreditar em tudo que todo mundo está te dizendo. Você esquece que a moeda existem dois lados, cara e coroa, porque se fosse só um lado, seria só coroa ou só cara. Mas a moeda existem dois lados. Portanto, entenda quem é a cara, depois vai procurar saber quem é a coroa. E aí você une essas coisas. Aí você vai falar assim, Patrícia, eu tenho mais o que fazer. Eu não vou, quando alguém falar para mim de alguém, eu não vou atrás para fazer a cariação. Ué, mas se você ouviu e se manchou, se você ouviu e criou uma opinião, por que você não vai querer ouvir o outro lado? Nós precisamos aprender a ouvir o outro lado, para que a gente não se manche. Mas, claro, você não vai encontrar uma pessoa desse jeito. São raras as pessoas que realmente queiram entender os dois lados. Por isso que a gente precisa estar fortalecido, se sentindo mais confiante, obtendo atitudes comportamentais, pensamentos diferentes, para que, de fato, a gente sinta menos essa encheção de saco. Porque lidar com gente assim é, no mínimo, irritante. Então, é isso que eu quero que você entenda agora. Não adianta a gente ter uma visão romântica de achar que essas pessoas vão sumir. Elas vão sempre existir. Porque as pessoas são infelizes, porque as pessoas elas não buscam ser melhores, porque as pessoas estão o tempo todo focadas no problema, porque as pessoas estão o tempo todo apontando as dificuldades, as coisas ruins, porque elas estão o tempo inteiro pensando coisas que não contribuem para a sua própria evolução pessoal e profissional. E é aí a gama de oportunidades dentro das relações vão poder te ajudar. Primeiro, por quê? Porque nós estamos aqui e se a gente for traçar vários caminhos, várias setas, nós vamos ter uma gama de oportunidades para que a gente possa evoluir, para que a gente possa passar para o próximo nível. Dessa forma, você só vai conseguir fazer isso que eu vou dizer agora, preencher essa gama na prática, quando você parar de mirar os olhos em cima dessas pessoas medíocres. Você precisa minimamente ser egoísta. Então, eu preciso que você se coloque numa posição, aqui cabe, tá? O egoísmo. Por quê? Porque você é a pessoa que precisa se fortalecer, que quer crescer, que quer melhores condições e que não quer, sem perceber talvez, adoecer por conta dessas pessoas. Ok? Então, o primeiro passo que a gente vai começar a traçar aqui é pensar no seguinte: como a gente começa que método, né? A gente começa a usar para que a gente diminua essas pessoas medíocres da nossa vida. Primeiro passo: observe a sua comunicação. Vamos lá. Por que isso? Eu vou explicar. A maneira com que eu falo, para quem eu falo, de que forma eu falo, se eu estou usando uma comunicação verbal ou não verbal. Às vezes eu estou falando com uma pessoa e estou com o ombro baixo, você está falando, Oswaldo, eu queria tanto melhores condições, eu tô passando um perrengue, sabe, minha vida, eu tô me sentindo, tá difícil, né, aí você tá ali com o seu chefe, não tô legal, e as coisas não estão, então, eu trabalho tanto, me esforço tanto, estou aqui há tanto tempo, e, nossa senhora, eu não sei, para pensar, o que você está passando? Que você só merece melhores condições, você merece ter visibilidade, e tudo dos problemas que você tem. Agora, quando você levanta o ombro e se comunica, e você passa a pontuar simplesmente porque que
você precisa. Quando você, às vezes, nem precisa falar com o chefe direto, às vezes só o fato de você se relacionar bem com as pessoas elas olham para você e falam, cara, por que aquele outro está prejudicando essa pessoa? Essa pessoa é ímpar, essa pessoa é íntegra, ela faz o trabalho, ela se destaca, se comunica bem, fala, não chora, não fica aí de mimimi, nhenhenhen. Passa a pessoa que quer te atrapalhar a passar como o problema, porque ela está atingindo uma pessoa que não merecia. Isso é unânime. Patrícia, se der errado e se isso acontecer ao contrário, aí você está tão bem, você está tão equilibrado, você sabe se comportar, entendendo de uma forma que você vai começar a perceber que o ambiente que você está é que está com problema e que você não cabe mais ali. Mas antes você precisa adotar esse comportamento. Então, a gente precisa aprender a se comunicar, a falar com as pessoas, a entender ou buscar entender se o que nós estamos falando tem sentido. E eu vou te dizer por quê. Porque às vezes a gente passa coisas de uma maneira tão simples. Às vezes a gente está falando situações e as pessoas estão entendendo uma outra e às vezes acaba até que essa própria pessoa acaba nos prejudicando em virtude do que a gente mesmo fala. Olha como é louco isso. Às vezes nem é por maldade, não que não tenha. Tem muita gente com maldade para querer prejudicar a gente o tempo todo. Porém, existem situações que, pela falta nossa de comunicação, pela maneira com que a gente está se comportando, talvez até também numa linguagem não verbal, porque às vezes você pode não falar que tem problema, mas a sua maneira, sabe? Ou você está falando algumas coisas que não tem muito sentido, ou você está se comunicando de uma forma que ninguém está entendendo, isso acaba também te prejudicando. Ou seja, para que isso aconteça, para que alguém te prejudique, você precisa prestar atenção se você também não está, de alguma forma, dando munição para alguém. Então, avaliar como você se comunica é um passo importantíssimo. Um outro ponto importante, postura. Olha só, entra na gama de oportunidades. Por quê? Gama é um conjunto, né? Conjunto de oportunidades. Por quê? Porque quando eu tenho uma postura, eu não dou camisa para ninguém, que eu não fico de mimimi, que eu faço apenas o meu trabalho, que eu foco apenas no meu resultado, e inclusive nesse vídeo eu falo muito isso, foco no seu resultado, não tem para ninguém. As pessoas podem até falar. Inclusive teve um relato nesse vídeo que um rapaz falava que ele arrumava os estoques, a pessoa ia lá e bagunçava e tirava coisas e até dizia que ele estava fazendo coisas erradas. Mas por quê? Veja, será que ele contou os estoques? Será que ele tinha como provar? Será que ele fez as anotações? Ou será que ele não confiou em alguém demais? Então, quando a gente não tem uma postura de buscar, você já entendeu que o ambiente que você está já não é aquelas coisas. Você já entendeu que você está lidando com gente medíocre. Se você estiver em uma situação, porque não adianta a gente julgar as pessoas. Você vai falar assim, mas se você estiver num ambiente desse, você sai. Eu também concordo que você deva sair. Mas e se a pessoa não tem condições de sair? E se ela não consegue sair agora? E se ela precisa esperar um tempo? E se ela precisa se organizar para sair? Então, nesse meio tempo que a pessoa precisa se organizar, ou que você precisa se organizar, então faça de tudo. Mantenha sempre uma postura muito séria, sem mimimi, sem ninguém, e faça anotação de tudo, para não dar asa, para não dar camisa para ninguém. Tá dando para entender isso? Então, muito bem. Um outro ponto, está muito ligado com postura, é autoridade. O que significa isso, Patrícia? Quando a gente tem autoridade no que a gente está falando, quando a gente sabe do nosso trabalho, quando a gente conhece aquilo que a gente precisa de fato fazer, a gente fala e trabalha com muita maestria. Você não dá espaço para fofoca. Você não dá espaço para mimimi, para mimimi. Você entrou com uma postura tranquila. Tem uma moça que me procurou e falou assim, Patrícia, eu fiquei 3 ou 4 dias no trabalho, das duas, uma. Ou alguém errou na contratação, ou talvez a própria pessoa falou alguma coisa que não devia, deu ali uma brecha, confiou demais em alguém e acabou falando que não devia e não se colocou numa posição. Tem N situações que podem acontecer. Ou, realmente, a própria empresa acabou errando e viu que, putz, não falou bem, não se comunicou bem, viu que errou no que fez e não teve a hombridade também de dizer o porquê que errou e simplesmente dispensou a pessoa,
fazendo até com que a pessoa achasse que o problema era com ela. Tô dando pra entender? Então existe uma série de fatores que a gente não tem controle e que, se a gente não tiver bem para entender o que acontece nos eventos externos, isso pega a gente totalmente de calça curta. E nessa hora é importante também você ter o quê? Autoridade. Porque quando você sabe o que você está falando, cara, não importa. Se você for uma faxineira, você mostre o quanto você sabe varrer bem aquele chão. Que você sabe limpar bem um vidro. Que você tem uma técnica diferente de fazer alguma coisa diferente acontecer. Quando você tem postura, quando você olha nos olhos, tem uma boa comunicação, não tem para ninguém. Você até pode e vai encontrar com pessoas que queiram te prejudicar. Só que o que você tem fala muito mais alto. Você sabe do que você está falando, você entende do que está fazendo, e você, dentro daquela coisa que você faz, seja varrer, seja operacionalizar, seja gerenciar, seja coordenar, você sabe o que está fazendo. Isso não dá espaço. Tá dando para entender? Um outro ponto também, uma pitada de ousadia. Quando nós somos ousados, mas veja, não é um ousado sem noção. Você não pode sair sendo, eu vou me atirar aqui para fazer uma coisa acontecer. Eu vou ter uma ideia mirabolante. Faça com ousadia tudo aquilo que você de fato tem consciência de que pode fazer. O que falta para muitas pessoas é um pouco de proatividade. Existem pessoas que estão em determinados cargos e se relacionam com determinadas pessoas, ou até mesmo para que melhore as relações com determinadas pessoas, elas precisam de um pouco mais de proatividade, se lançar, se colocar um pouco mais à frente, do tipo assim, olha, João, pode deixar que eu resolvo isso. Pode deixar que eu faça essa planilha. Tudo bem, você pode até não ter começado a fazer a planilha, mas você se lançou, você falou que até, de repente, quarta-feira, você entrega essa planilha. Vai lá, se vira, aprende e faça. Então, quando você tem uma atitude um pouco proativa ou ousada, você se coloca no compromisso da coisa. Você se lança. E isso passa a fazer com que as pessoas te olhem diferente. Patrícia, mas tem gente que já tentou me prejudicar, já tentou me atrapalhar, até pela minha maneira de ser. Ok, se você é muito bom no que você faz, óbvio que você vai ter sempre pessoas com inveja, querendo te atrapalhar, mas você é tão bom no que faz, você é tão especial, que a empresa vai ter que pensar duas vezes antes de mandar quem ir embora. Você é uma pessoa que é organizado, faz as coisas acontecerem, tem ousadia, tem autoridade, sabe o que faz, se comunica bem, cara, você reduz a chance das pessoas tentarem te prejudicar. O maior presente que uma pessoa pode te dar é mostrar que ela está te prejudicando, porque aí você sabe quem é o seu oponente, fica muito mais prático. Tudo bem, quando você não sabe é um pouco mais difícil. Isso significa que você tem que aumentar o quê? A percepção do ambiente onde você está. Então, quando você aumenta a sua percepção, e parar também de acreditar em todo mundo, porque às vezes a gente é um pouco inocente, a gente sai acreditando em todo mundo, a gente acha que todo mundo é bom. Por quê? Porque você mede os outros pela sua régua e não faz isso. Não é porque você é bacana, tenta ajudar todo mundo vai fazer isso com você. Esquece, porque isso não funciona. Isso é conto de fadas. Isso não funciona. Não estou dizendo que você não tenha que ajudar ninguém. Ajude, mas sempre, peraí, o que essa pessoa pode fazer? Antenas ligadas. Quando a gente tem a percepção, o famoso feeling, antenas ligadas, a gente percebe quando uma pessoa está ali de maldade. E detalhe, às vezes a gente quer colocar o coração na frente. Eu acho que essa pessoa não é capaz. Eu acho que essa pessoa não faria isso. Não, eu sou tão legal com ela, jamais ela faria isso comigo. Então, nesse momento você está sendo o alvo dessa pessoa que quer te prejudicar, que quer te atrapalhar. Por quê? Porque você está dando toda a camisa para ela. Sempre que a gente está com o feeling ativado, com a percepção do ambiente ativado, sempre tem um sinal ou outro. É que às vezes a gente não quer acreditar. Aí o problema deixa de ser da pessoa que está tentando te atrapalhar e passa a ser seu. Por quê? Porque você acreditou demais. Mas promove a extensão de saco, o atrapalhar, o querer que você caia, o querer que você não avance. Tem muitas, então é importante a gente ativar a percepção, confiar mais no feeling, começar a conversar com pessoas que sabem mais, que têm mais gabarito, que são mentores, que têm experiência. Isso falta muito. E aí sim,
Aí sim, quando você estiver nesse nível, aí você pode colocar um outro poder muito importante nessa gama, que é o seu poder influenciador. Quando nós temos essa gama de oportunidade, que a gente sabe se relacionar, que a gente está treinando a ser cada dia melhor, nós conseguimos muitas coisas. Com a autoridade, se comunicando bem, a gente passa a fazer com que as pessoas nos ouçam mais com mais respeito. Conseguimos influenciar, persuadindo as pessoas de maneira positiva, fazendo com que elas entendam o que nós estamos falando. E aí, claro, ainda vou colocar uma canja aqui, ó. Nós viramos o quê nesse tudo? Protagonista. Você pode até ser um pouco mais retraído, mas nada impede que você tenha essa gama de oportunidades que você só consegue na prática através do seu comportamento. Para que você consiga fazer isso no dia a dia, você pode adotar uma ou duas por dia e ativar isso na semana. Como você pode buscar ser dessa forma? Em que situação? Tira o foco de quem queira te atrapalhar, ative a percepção, pare de acreditar em todo mundo, porque tem muitas pessoas que acabam sendo prejudicadas por determinadas pessoas porque não ativam o feeling, porque estão doentes emocionalmente, afetados por essas pessoas e não estão conseguindo enxergar um palmo diante do nariz. Então, o que você precisa fazer? Lembra? Ser egoísta, olhar para você, se capacitar, entender por que essas questões todas estão acontecendo e, dia após dia, praticando isso com as pessoas. Se encostando em quem? Nos melhores. E tirando a mira de quem? Daquelas pessoas que querem prejudicar você, que querem te atrapalhar. E aquelas que você não faz nem ideia, dá o direito da dúvida. Será que essa pessoa é tudo isso mesmo? Dá um passo para frente, outro para trás e confie mais em você e no seu feeling. Todos nós temos um botão. Podemos dar uma queda ali, podemos escorregar, todo mundo está fadado. Mas nós podemos fazer boas escolhas. Mas para isso, olhe para você primeiro. Aumente o seu leque de oportunidades e faça as coisas realmente acontecerem. Porque assim, quem quer te atrapalhar, talvez possa até no futuro te ajudar.